Alô, alô, saúde. A mesa está balançando. A mesa está balançando. Bom dia, amigos da TV Sounic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao primeiro programa. Seu Newton. Sejam bem-vindos ao nosso programa matinal de leitura dos jornais. Estou em São Paulo. Hoje é dia 4 de julho, quinta-feira. Muita chuva em São Paulo, o frio está chegando. Bom dia, Rosimeire Tele Souza. No litoral de São Paulo também chove, como aliás previsto. Já dizia a previsão meteorológica que iria começar o frio por esses dias e realmente está começando o frio. E o pior é o frio com chuva. Muita água em São Paulo. Vanderlícia Martins, Beto Rochi, bom dia. Bom dia. BH, Vanderlícia de BH. Pois é, hoje tem a manchete da Folha, é a carta que o delator do Lula, o Léo Pinheiro, manda, tentando preservar sua delação, quer dizer, sua delação que nem foi homologada ainda. Vejam só que absurdo. Homologar quer dizer validar. Então, uma delação que não foi validada serviu para colocar Lula na cadeia. Vejam a extensão das ilegalidades do julgamento do Lula e de todo o caso. Bom dia, Antônio Mário de Souza. Bom dia, bom dia. O Léo Pinheiro, presidente da OAS, né? E aí, beleza, Algo? Não, tá ótimo, só para mexer. Beleza? Fique bem, graças a Deus. Fique à vontade. O advogado do Léo Pinheiro é o José Luiz de Oliveira Lima, grande advogado, conhecido como Juca nos meios jurídicos. Ana Maria Barbosa, bom dia. Litoral norte de São Paulo também nublado. Chove em São Paulo. José Luiz de Oliveira Lima, preocupado com a repercussão dos vazamentos, providenciou uma carta, né, do seu cliente. É claro que cada um ali está defendendo o seu peixe, né? O Léo Pinheiro, que está no semiaberto, mas ainda não foi libertado, está com medo de perder a delação, né? A delação está parada há 5 meses no gabinete da ministra, da chefe do PGR, aliás, Raquel Dodge. Ela não mandou para o STF. Quem tem que validar essa delação é o STF. Até agora não validou. Então, o advogado José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, advogado competentíssimo, também foi advogado do Zé Dirceu, em alguns dos processos, no processo do Mensalão. Apresenta hoje, e a Folha publica, evidentemente, que é uma grande notícia, uma manchete. E por que a Folha? Porque a Folha é que está, né, no meio jornalismo, no meio dos jornalões, digamos assim, é que está levando à frente esse caso, né? Está sendo porta-bandeira
no caso Intercept, junto com o Intercept, colocando em dúvida a atuação do Sérgio Moro no julgamento do Lula. A questão é o seguinte, sempre se coloca essa pergunta: acreditar ou não no STF? O STF está aí, não dá para mudar os ministros, são eles que vão votar. Não é questão de crença. Eles é que estão ali com os documentos, né, com os autos, e a responsabilidade. O nome deles está na história. São os mais altos representantes da justiça brasileira. Então não é questão de acreditar ou não, não é fé, não é. São esses que nós conhecemos. Quando se aposenta, vem outros. E os que virão serão piores, porque serão indicados por Bolsonaro. Mas imaginem quem ele vai indicar. É de Marcelo Bretas para baixo. O Sérgio Moro já indicou, né? Vocês estão vendo quem ele indicou. Um juiz contestado mesmo dentro da magistratura pelos procuradores. E que sempre atuou dessa maneira, ao arrepio das leis. Claro que essa carta vai ser vai para os autos do processo do Léo Pinheiro. Ele está agora no regime semiaberto, depois de 3 anos preso, e tem medo de perder a delação, porque se o Moro for considerado suspeito, e dificilmente não será considerado suspeito, porque as provas são abundantes, por mais que ele desminta, por mais que ele desconverse, nos meios jurídicos não há dúvida do que aconteceu. E nos meios jurídicos não comprometidos com o Sérgio Moro. Claro que tem sempre os amigos, tem os juízes amigos que vão dizer que é normal, mas os meios jurídicos independentes, advogados, seja de qualquer coloração, quem quer que eles defendam, não há dúvida que o juiz Sérgio Moro cometeu ilegalidades. Ele foi parcial. Né? A anulação dessa sentença e desse julgamento é uma questão de tempo, eu acho. Questão de tempo. E anulação quer dizer que um novo processo começa, desde o início, desde os interrogatórios, por um outro juiz. Evidentemente que o Sérgio Moro nem juiz mais ele é. Mas é claro que pode ser punido por seus atos ilegais. Não, vocês estão querendo saber da carta, né? Eu também. Evidentemente que é uma carta de defesa, não há contraditório, portanto o delator pode dizer o que quiser e está na dele, ele tem esse direito. Resta saber como os ministros do STF que vão analisar essa relação, como vão encarar isso. Não é uma carta, né? É uma carta onde ele fala o que ele quer, não é contraditado por ninguém. E o que ele diz na carta? Nunca sofri coação. Né? Qual é a defesa dele? Olha, aquilo que eu falei não foi sob coação. Como é que ele prova que não foi sob coação? Não há prova. E também diz que não mentiu. Bom, nunca se viu ninguém confessar que é mentiroso. Vocês já viram alguém dizer, eu sou mentiroso? É impossível, né? Nem Maluf, nem PC Farias, nem Collor,
nem os mentirosos mais contumazes jamais confessaram que são mentirosos. Então, ninguém vai dizer eu sou mentiroso. Evidentemente que eles, carta ditada pelo advogado, evidentemente, Vanderlícia, muito obrigado. Moro manda investigar Glenn, ilegalmente ditadura. Pois é, isso é um ato típico de ditadura. Eu vi ontem um post do André Rizek, que é um jornalista do Sport TV, dizendo exatamente isso. Esse negócio de mandar investigar jornalista que está incomodando o governo é coisa de ditadura. Né? É isso que nós somos, é isso que nós queremos ser. Então é evidente que essa medida, iniciativa da PF investigar, tem a ver nada com democracia. Nada, zero com democracia. Democracia não funciona assim, tem que ver com ditadura. Era exatamente assim na ditadura militar. Manda a polícia investigar. Quantos jornais foram fechados? Quantos jornais foram apreendidos? Coisa de republiqueta, né, Henrique Nunes? Republiqueta, impressionante como o Brasil regrediu, né? Em 6 meses, ou sei lá, em 2 anos, desde 2016, desde que chegou o vampirão no Planalto e instaurou o regime de terror, que agora se aprofundou, mas começou com ele. O vampiro do Alto de Pinheiros, agora ele mora aqui perto, no Alto de Pinheiros, em seu castelo mal assombrado. Nunca sofri coação, afirma o empresário delator de Lula, ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. OAS, aliás, é aquela empresa fundada pelo lendário ACM, não ACM Neto, mas o avô dele, Antônio Carlos Magalhães, o vice-rei da Bahia. A OAS é dele. Na época da ditadura, em que a OAS fazia todas as obras do governo, a sigla era traduzida por Obrigado Amigo Sogro, porque a OAS nominalmente era do genro e da filha do ACM. Obrigado Amigo Sogro. Todas as obras na ditadura, para vocês verem como a ditadura era corrupta, né? A ditadura é mais corrupta, porque aí ninguém pode denunciar a corrupção, aí os corruptos ficam mais à vontade ainda. A CM, ditador da Bahia, aquele baiano que era conhecido como Toninho Malvadeza, e quem colocou o apelido nele foi o General Goberi, criador do SNI. Toninho Malvadeza, mas que às vezes era Toninho Ternura. Então quando ele precisava era o Toninho Ternura. E teve lances, digamos assim, rocambolescos na vida dele. Quando no fim da ditadura, né, ele já passando por outro lado, acusou o Maluf de ladrão e tal, não sei o quê. Ele era também totalmente enrolado, né? É que naquela época não tinha investigação, mas sabia-se dos rolos do ACM, ficou riquíssimo, né? Dono da TV Globo na Bahia, dono da OAS, né? Nominalmente era do sogro, mas... Então esse é o histórico, era uma empresa fundada na ditadura para fazer obras da ditadura, a OAS. Então, vamos ver a carta. Se vocês querem ouvir a carta do Léo Pinheiro, deve estar cheio de mentira, mas ele está na dele.
Ele não é obrigado a dizer a verdade numa carta. O STF é que tem que analisar se é verdade ou não. Ele está na dele, o advogado está na dele. Depois vou mostrar a charge da Folha de hoje, que é ótima. Nunca menti nem fui coagido a incriminar Lula. A matéria é da Mônica Bergamo. Então aqui diz o seguinte: afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou Ministério Público. Claro, é óbvio que ele falaria isso, né? Eu me lembro de Luiz Vitor Nunes Leal, coronelismo, enxada e voto, exatamente. Muito bem lembrado, coronelismo, enxada e voto. O ACM era um coronel, era o dono da Bahia. E gozado que ele era admirado por Glauber Rocha, por Caetano Veloso, e etc. João Baldo Ribeiro. Todos eles bajulavam o ACM. Era uma figura folclórica, agora era isso, era um ditador da Bahia, era o vice-rei da Bahia, aliado da ditadura, golpista, portanto. Silvia Mirro, bom dia. Henrique Nunes, todos o temiam. Exatamente, todos temiam. O cara não era fácil, o ACM, truculento. A minha opção pela colaboração premiada, continua Léo Pinheiro, Marco Schneider, wie nennt man a bissel Mazel, wie nennt man a bissel Glück. Der Reidel soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist barschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, nur schon a bissel, wie nennt man a bissel Glück. A minha opção pela colaboração se deu em meados de 2016, quando estava em liberdade e não preso pela Operação Lava Jato. Assim, não optei pela delação por pressão das autoridades, mas sim como uma forma de passar a limpo erros. Pinheiro diz ainda que seu compromisso com a verdade é irrestrito e total. Vanessa, não sou mentiroso, nem vítima de coação alguma. A credibilidade do meu relato deve ser avaliada no contexto de testemunhos e documentos. Pois é isso que não existe. Vanessa Mourão. Você gosta dos sambinhas? Então vou cantar um sambinha para você. Era uma vez um Moro mau que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Bolsonaro convidou e ele logo aceitou um belo ministério, o que era um despautério, mas Moro escutou Bolsonaro avisar: só vai pra STF se fizer o que eu mandar. Moro canta, dança, só não tira o paletó e diz que o Bolsonaro é o mito, é o primeiro, é o maior. Bolsonaro percebeu que Moro já se derreteu, pra você ver que toga é viciante como droga. Só posso lhe dizer, Bolsonaro agora traz um Moro na coleira
que não julga nunca mais. O ex-presidente da OAS decidiu enviar a carta depois de reportagem da Folha no último domingo, produzida a partir de análise de mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil, ter mostrado que o empreiteiro foi tratado com desconfiança pelos procuradores da Lava Jato. As mensagens indicam que Pinheiro só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes. Isso ficou claro que ele mudou diversas vezes. Não adianta dizer que não mudou. Ele mentiu lá e está mentindo aqui, mas está na dele, tá certo? Está na dele. O problema é ver se o STF vai aceitar essas mentiras, mas ele está querendo ali preservar sua delação, né? Leia a íntegra da carta na página A8. Vamos à íntegra, né? Não vou ler toda, mas vou escolher alguns trechos. Claro que é uma defesa, então o cara não vai dizer, né, a verdade, somente a verdade. Ele não tem compromisso com a verdade. É uma carta comprida. A primeira vez que fui ouvido por uma autoridade sobre o caso denominado como Triplex foi no dia 20 de abril de 2017, perante o juiz federal Sérgio Moro. Esclareci que o apartamento nunca tinha sido colocado à venda, porque o ex-presidente Lula era o seu real proprietário e as reformas executadas foram realizadas seguindo suas orientações. O ex-presidente e sua família foram ao Triplex e solicitaram reformas, como a construção de um quarto, mudanças na área da piscina, etc. Tudo devidamente testemunhado por funcionários da empresa, que acompanharam a visita e prestaram testemunho sobre isso. Afirmei ainda que os valores gastos pela OAS foram devidamente contabilizados e descontados da propina devida pela empresa ao Partido dos Trabalhadores em obras da Petrobras, tudo com a anuência de seu líder partidário. É ele que está dizendo, né? Delação aprisionada. A conta corrente com o PT chegou a aproximadamente 80 milhões. Por isso, havia um obrigatório encontro de contas com o senhor João Vacari. O meu interrogatório foi confirmado por provas robustas e o Poder Judiciário, em 3 instâncias, entendeu como material probatório. Se isso fosse verdade, por que os procuradores, naquelas mensagens, dizem: mas eles, primeiro o Léo Pinheiro disse que não havia crime, agora está dizendo que houve crime. Então isso que está escrevendo aqui não é para ser levado como verdadeiro. Estou lendo porque é bom saber, né? É uma informação. Agora, não são fatos, são alegações da defesa. Ele quer se defender. Olá, paz e amor, salve, salve. Então, o material que comprova a minha fala está no processo do Triplex e foi tudo apreendido. Se tudo foi tão transparente, por que a delação dele até agora não foi homologada? Está parada há 5 meses no gabinete da Raquel Dodge. Portanto, ela tem dúvidas sobre a homologação, ou seja, a validade da delação, por falta de provas. As provas que estão presentes no processo são bem claras e contundentes, tais como documentos que indicam o ex-presidente e sua família como proprietário do imóvel, antes mesmo de se assumir o empreendimento, apreendidos na residência do ex-presidente Lula. Mentira, onde estão esses documentos?
E-mails internos da OAS que demonstram necessidade de atenção especial com a cobertura 164. Ué, mas são e-mails internos da OAS. E daí? O que isso prova? Registros dos meus encontros com Paulo Okamoto, João Vacari, ex-presidente Lula e minha agenda do celular no Guarujá, no Instituto Lula e na residência. Bom, o presidente da República pode se encontrar com empresários. Não há nenhum problema se encontrar com empresários, desde que não haja tratativas escusas. Mensagem sobre encontro de contas com João Vacari. Bom, depoimentos de pessoas que não estão vinculadas ao OAS. A Folha Proprietária do Pague Menos tem interesse em mudar a legislação para entrar no sistema bancário. O Lula entrou numa fria. O Júlio César está dizendo que o Lula entra numa fria por se associar à Folha. Vamos ver. Acho que não, acho que ele está expandindo a divulgação. Ele falou espontaneamente que a iniciativa era da OAS presentear o Lula. Pois é. Ele está mudando de novo, está dando o Léo Pinheiro, nessa carta, dá uma nova versão do seu depoimento, para ver se cola, mas ele já mudou tantas vezes a versão que vai ser difícil essa versão ser aceita. Atenção, essa é mais uma versão do Léo Pinheiro. Como ele já mudou tantas vezes de versão, a credibilidade dele é cada vez menor. Queria falar do sítio também. Fui ao sítio com o ex-presidente ver e ouvir os pedidos de reforma e reparos. Visita que foi fotografado e testemunhado pelo diretor da empresa. Me recordo que fui em um sábado até o apartamento do ex-presidente, em São Bernardo. Mostrei os projetos do sítio e do triplex para que fossem aprovados. Esta visita consta dos registros em minha agenda e mensagens, além de ter sido confirmada no processo judicial. Com aval do ex-presidente e seus familiares, as obras começaram. O sigilo era uma especial preocupação nos trabalhos. As obras do sítio e do triplex tinham custos relevantes e eram devidamente contabilizados. Imagina, para uma OAS que mexe com bilhões, ele diz que a reforma no sítio e do triplex eram obras relevantes, coisa de 1 milhão. Imagina o que é reforma de 1 milhão para a OAS, que mexe com bilhões. Preciso dizer que as reformas não foram presente. Os empreendimentos do Bancop, assumidos pela OAS, apresentavam grandes passivos ocultos, não sei o quê. João Vacari cobrava propina de cada contrato. Combinei com Vacari que todos os gastos do triplex e sítio seriam descontados a propina. Combinou com Vacari. Tá certo. Tenho consciência de que minha confissão foi considerada no processo, assim como as provas. Não sou mentiroso, não sei o quê. Meu compromisso com a verdade é restrito e total. Mudou de novo a versão e diz que tem compromisso com a verdade. Delação é uma coisa torpe, exatamente. Delação tem que ser para criminoso da máfia, para PCC, para esse tipo de crime, que é para isso que era usado na Itália, porque houve envolvimento da máfia com a política. Não é um caso brasileiro. Delação tem que ser usada para bandidagem, para grupo terrorista mesmo, tipo Al-Qaeda, ISIS. Não para questões de política, porque aí ela vira um instrumento de acusação prévia, preventiva, que depois
tem que ser provada. No caso do Lula, ele foi delatado pelo Léo Pinheiro. Até hoje a homologação não foi aceita. Tem que ser aceita pelo STF, atenção. E o Lula já está condenado. Isso é mais uma ilegalidade nesse processo. Bom, então essa carta é do dia 2 de julho, anteontem. Esse é o teor da carta. E aqui tem uma foto do Léo Pinheiro com Lula, não se sabe aonde. Diz a legenda que ele visita o triplex, mas vai saber aonde foi feita essa foto, né? E a delação aqui. Acordo de delação está parado há 5 meses com Raquel Dodge. A homologação é necessária para que os relatos de supostos crimes possam robustecer inquéritos e processos em andamento e possibilitem a abertura de novas investigações. O acordo está parado para análise no gabinete de Raquel Dodge há 5 meses. Diante da aparente inércia da Procuradoria, quer dizer, essa carta também serve como pressão sobre a PGR para liberar essa delação para o STF. A Raquel Dodge não liberou, é porque ela tem dúvidas a respeito, tá certo? Se não tivesse dúvidas, já tinha passado para frente. Diante da aparente inércia da PGR, a defesa de Léo Pinheiro, que está preso no Paraná desde 2016, peticionou ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, alertando sobre o caso. Pessoas que conhecem os trâmites sob a ótica do Ministério Público dizem que a fase mais demorada é a da negociação até a assinatura do acordo e não a de envio para homologação. A percepção de demora no procedimento tem levado críticos de Dodge a aventar a possibilidade de que o timing tem a ver com o processo de sucessão na PGR, pois Léo Pinheiro citou integrantes do Poder Judiciário em sua delação. Quer dizer, quando Raquel Dodge liberar para o STF e o STF homologar, ela vai se tornar pública. E aí o Léo Pinheiro também está implicando o Poder Judiciário na sua delação. Vejam a complexidade, como é delicado esse caso. E o Lula está preso por uma sentença fundamentada na delação que não foi ainda homologada. Deixa eu ver a Folha Ilustrada, se tem alguma coisa interessante. Depois vou ler o Globo. Sempre São Paulo e Rio, Rio e São Paulo. Egos eufóricos. Looks da última coleção criada por Tommy Hilfiger e Zendaya. Olha aqui, looks horrorosos. Muito feios, né? Contardo Caligares escreve: fundamentalismos às portas, a reação moralista é uma resposta à modernização dos costumes. Michel Foucault passou algumas semanas no Irã, no fim dos anos 70, quando o regime do Shah Reza Pahlavi estava nas últimas. Pelo estado de saúde periclitante do soberano e por ser um regime repressivo e odiado pela maioria. Na época, a esperança de revolta se confundia com o apelo à religião tradicional, o Islã xiita, que o Shah combatia.
Foucault escreveu 2 textos, digamos, favoráveis à revolta e ao Islã. Textos que muitos intelectuais europeus acharam desastrosos e cujo otimismo foi desmentido quando se instaurou no Irã um regime fundamentalista tão sanguinário quanto o do Shah. Eu estive no Irã em 1967, percorri o país de carro, Tabriz, Teherã, para o sul até Isfahan e Shiraz, e para o norte até a fronteira com o Afeganistão. Na costa do Mar Cáspio tive um acidente. Acabei numa delegacia de polícia, onde recorri à linguagem universal. Assumi a culpa e ofereci $200 para o outro motorista. Na tal delegacia, uma porta se abria para um porão escuro e fedorento, no qual 4 homens, sujos de sangue, estavam gemendo, acorrentados às paredes. Talvez fossem criminosos, ou talvez islamitas presos por suas crenças. No Irã, não era bom ser do contra. O Shah queria modernizar o país. Ele ocidentalizava a ferro e fogo. Era difícil não simpatizar qualquer coisa que hostilizasse o regime do Shah. No fim dos anos 70, no Irã, Foucault constatou então que a revolta seria religiosa. O Islã seria o cimento da vontade geral do povo e forneceria a energia espiritual necessária para uma revolução. Agora, a vontade geral sonhada por Rousseau nunca é tão geral assim. Justamente no fim dos 70, em Paris, eu encontrava colegas iranianos e afegãos, psiquiatras que completavam sua formação na École Freudienne. Estas vozes Foucault não ouviu. Médicos de classe média, laicos, ocidentalizados, mas horrorizados pelo governo do Shah e ansiosos por democracia. Nos relatos de Foucault, parece que ocidentalizados eram só ricos, sedentos por lucros e cúmplices do Shah. Acabo de ler O Enigma da Revolta. São 2 entrevistas de Foucault, em 79, inéditas desde então e muito interessantes. O foco são os artigos que Foucault escrevia sobre o Irã. Como lembra Christian Laval no Pós-Fácil, Foucault não era marxista. Seus filósofos preferidos eram Nietzsche, Maurice Blanchot e Georges Bataille. Foucault tinha simpatia pelos revoltados, porque a revolta lhe parecia ser o jeito para conseguir ser, agir e pensar, fora do quadro imposto pelo conjunto de preconceitos, hábitos, mandamentos do momento e do lugar onde vivemos. A revolta é a tentativa de sermos um pouco outros. Ela pode ser coletiva, mas é, antes de mais nada, uma experiência interior. Melhor dito, uma revolta só tem uma chance de mudar o mundo à condição de ser primeiro uma mudança interior. Foucault diria espiritual. Até aqui tudo bem. O filósofo, entusiasmado com o clima de revolta no Irã,
parece acreditar que o Islã pudesse fornecer a energia espiritual necessária para cada um se tornar outro. O problema é que as revoluções, em geral, podem até começar com um projeto de cada revolucionário se transformar, tornar-se outro. Mas quase sempre acabam com os ditos revolucionários querendo impor aos outros a mudança que eles não conseguiram efetuar neles mesmos. Aconteceu com as revoluções comunistas, aconteceu com a Revolução Francesa e o terror que ela instaurou. E só pode acontecer com revoluções inspiradas em religiões que são animadas por uma tremenda sanha missionária, como a cristã e a islâmica. Por serem incapazes de se transformar eles mesmos, os revolucionários, entre aspas, se tornarão sempre carrascos de dissidentes, heréticos ou descrentes. Uma crença que tenha uma sanha missionária não deveria nunca ser autorizada a se tornar princípio de uma revolta ou de um governo. O Irã, em 79, reagiu contra uma modernização forçada que afundou num fundamentalismo sanguinário e liberticida. Hoje, a reação moralista e religiosa no mundo ocidental também é uma reação contra uma modernização dos costumes que desde os anos 60 parecia ter ganho espíritos e mentes, mas que de fato para muitos continuava e continua indigesta. Mais uma razão para ler com urgência o enigma da revolta. Os mulás talvez não estejam tão longe de nós. Eu acho que o regime que Bolsonaro tenta impor no Brasil é um regime militar religioso, como o do Irã. Com uma regressão violenta nos costumes e um aumento exponencial na repressão àqueles que não se comportarem. Esse é o plano do Bolsonaro, mas ele precisa combinar com os russos. Mônica Bergamo. O general Luiz Eduardo Ramos, que assume como ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, repetiu em mensagem aos evangélicos, que a mistura militar com religião, que tem orado muito para que Deus me dê a sabedoria de Salomão e a capacidade de administração de Josué em sua nova missão no governo Bolsonaro. Ele vai cuidar da articulação política, um general evangélico encarregado da articulação política num Estado civil e laico. É admissível general da cúpula do alto comando do Exército, evangélico, vai ser o articulador político no Estado civil e laico. A fala foi gravada por um deputado, pastor Marco Feliciano, candidato a vice na reeleição de Bolsonaro. Mais uma prova, mais uma evidência
da aliança militar religiosa num Estado supostamente laico. Marcos Mendonça, ex-presidente da Fundação Padre Anchieta, será o novo diretor-geral do Museu da Imagem do Som de São Paulo. Muito bem, parabéns a ele, parabéns ao MIS. Marcos Mendonça é um cara muito importante da cultura brasileira. O que mais aqui? O diretor do balé da cidade de São Paulo, Ismael Ivo, claro que Bolsonaro quer implantar uma ditadura, ele se comporta como um ditador. Mas para transformar a democracia em ditadura, precisa ter primeiro o apoio restrito da alta cúpula do Exército. É a primeira condição, e isso ele não tem. Então, ele tem que se virar. Ele é um autoritário, ele é um projeto de ditador, mas, por enquanto, está restrito. Suas ações são restritas pelo Congresso e pelo STF. E o Congresso está assumindo um papel protagonista no Estado brasileiro. Então, Ismael Ivo diz que vai a Bíblia substituída pela Constituição, não duvidem. Tempo na Câmara para a Bíblia entrar nos preâmbulos dos julgamentos, informa Júlio César Ribeiro. Rosa Cirota, Patrícia Correia. Ismael Vivo irá acionar a justiça após a coreógrafa Morena Nascimento publicar um post de Ivo no qual ele entregava uma condecoração ao ministro Sérgio Moro da Justiça e o criticou. Ismael Ivo apoiando Sérgio Moro, que equívoco, que emaranhado, que contradição, que jogo torto. Um homem negro, gay, bem-sucedido, batalhador de sua própria trajetória, agora enterrando ele próprio, dizia a publicação, que já foi apagada. A coreógrafa afirma que está profundamente arrependida. Depois ela escreveu, coisa esdrúxula, parece miragem. Miragem de um capitão do mato à vista. A coreógrafa afirma que está profundamente arrependida de usar o termo capitão do mato. Não sabia a dimensão que tinha, foi um ato de ingenuidade e ignorância. Sou antirracista, gostaria de fazer um pedido de desculpa pública ao Ismael Ivo. Pois é, muita gente usa as redes sociais sem ter noção da repercussão, porque não são jornalistas. Quando você é jornalista e começa o jornalismo desde pequeno, você aprende esse tipo de consequência. Qualquer sílaba que você pronuncia na imprensa, ela se torna pública e ela é ampliada milhares de vezes. As pessoas não têm noção disso. Elas acham que estão ali com o computador ou com o celular, só os dois ali, e está resolvido o problema. Esse é o perigo do uso das redes sem a devida responsabilidade e sem a noção das repercussões. O Globo, Merval Pereira, Bolsonaro insiste em governar sem o Congresso. Está aí o autoritarismo dele, quer governar sem o Congresso. Ascânio Seleme, índio sob risco de virar uma questão agrícola. Fundo Amazônia, Salles, acordo com europeus pode acabar. Pois é, um acordo bilionário de preservação da Amazônia que pode acabar por causa desse governo, que queria transformar o fundo em dinheiro para ressarcir os proprietários de terras na Amazônia, e não para preservar o meio ambiente. E o que fazem?
os países, a Noruega e a Alemanha, principalmente, que vão retirar-se do acordo e tirar a grana. Mais um desastre, mais um prejuízo. Miriam Leitão, policiais tiveram como lobista o presidente. Foi um desastre, porque ele tentou fazer o lobby dos policiais na reforma, não conseguiu. Não conseguiu. E olha aqui a charge do Chico, entre ouvido no Rio de Janeiro. Toca para Deodoro. Deodoro é onde o Rio pretende construir o autódromo para a Fórmula 1, e o Dória diz que só se chega a Deodoro a cavalo. Aliás, fiquei de mostrar para vocês a charge da Folha, né? Que diz respeito a esse lobby dos policiais. O Bolsonaro disse para os policiais: fiquem tranquilos, todos serão sacrificados, não só vocês nessa reforma. E aí o Benetti fez a charge na Folha a respeito. Olha aqui. Fique tranquilo, todos serão sacrificados. Quer dizer, o cara já está ali no meio das chamas, né? Fique tranquilo, todos serão sacrificados. Que tranquilidade, né? O Globo. Aliás, hoje Bolsonaro está nos Estados Unidos, batendo continência na bandeira americana, Independence Day. Bolsonaro aproveitou para gastar mais dinheiro, levou uma imensa comitiva para participar do Dia da Independência dos Estados Unidos. Vejam só. Merval Pereira. Olha aqui, editorial do Globo. Casos Laranjal e de Queiroz têm de ser resolvidos. Vanessa Mourão. Olha aqui, casos do Laranjal e de Queiroz têm de ser resolvidos, diz o editorial do Globo de hoje. Bolsonaro se elegeu com a promessa de combater a corrupção. Não pode fingir que nada acontece ao seu lado. Isso é o editorial do Globo. Assim que denúncias e evidências de corrupção chegaram ao seu território, o governo Bolsonaro, apesar de ter assumido com acertada bandeira do combate ao roubo do dinheiro público, tem se comportado com vários outros. Protela punições, não afasta suspeitos cercados de evidências e usa o surrado argumento de que nada está provado. Esquece-se de que o melhor é afastar a autoridade em questão, até que as investigações cheguem ao fim. O bom exemplo foi dado ainda pelo presidente Itamar Franco, ao destituir o chefe da Casa Civil, seu amigo Henrique Hargreaves, até que se esclarecessem denúncias feitas contra ele na CPI do orçamento. Esclarecidas, Hargreaves reassumiu. O governo Jair Bolsonaro se comporta no figurino dos velhos costumes na vida pública, por desconsiderar as evidências do envolvimento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Tinha um Globo pedindo a cabeça do ministro Álvaro Antônio, ministro das Laranjas. Como descobriu a Folha de São Paulo, candidatas do PSL receberam cifras razoáveis para tentar se eleger e obtiveram votações muito baixas, embora tenham justificado na Justiça Eleitoral gastos em campanha. Ficou evidente que as despesas eram uma forma de transferir recursos do fundo eleitoral para bolsos privados. Um dos polos desse esquema funcionou em Minas,
onde Marcelo Álvaro Antônio conseguiu se reeleger deputado federal e ganhar o cargo de ministro. O presidente, no entanto, mantém o ministro. Não segue o exemplo de Itamar, apenas exige que a PF investigue os demais partidos. Deve mesmo, mas isso não serve para encobrir os malfeitos no PSL. Na proximidade de Bolsonaro, ainda se desenrola o caso ocorrido no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, em que parte dos salários de assessores do deputado era devolvida para fins obscuros. E no centro dessa história encontra-se o ex-PM Fabrício Queiroz, provável operador desse esquema de rachadinha no gabinete do deputado, mas que está desaparecido. O governo Bolsonaro tem méritos ao criar a pasta da Justiça e da Segurança Pública. Entrega amor, mas não pode fingir que nada acontece ao seu redor. Bolsonaro não pode fingir que nada acontece ao seu redor, diz o editorial do Globo. Ao lado do editorial, artigo do Merval Pereira chamado Obsessão. O presidente Jair Bolsonaro tem uma fixação: não depender do Congresso para governar. É o sonho de consumo de todo político populista com pendores autoritários. Às vezes ele já abordou o assunto, que ontem voltou a ser o seu tema, no encerramento do discurso no Comando Militar do Sudeste. Ontem se dirigiu ao povo brasileiro. Abre aspas. Devo isso a vocês, povo brasileiro, que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional. Vocês conduzem nosso destino. A vocês, povo brasileiro, e somente a vocês, eu devo lealdade absoluta. Contem comigo, que eu conto com vocês. Isso é um típico discurso ditatorial. É como fez Getúlio, acabou com os partidos e disse: eu vou governar diretamente com vocês. É o Estado Novo. Isso que está dizendo aqui foi o Estado Novo. Na nova Constituição de 37, Getúlio Vargas acabou com os partidos, fechou o Congresso e disse que ia governar diretamente com o povo. Recomendou que mandassem cartinhas para ele, com sugestões do que fazer. Também instituiu o dia em que todos ficavam na fila para conversar com o presidente, para vir com suas reivindicações diretamente ao presidente, sem políticos, sem partidos. Isso que o Bolsonaro disse ontem é a essência do Estado Novo, da ditadura Vargas, 1937. Ele volta a repetir, é impressionante. Numa democracia, ele volta a defender a ditadura. Isso é ditadura. Sem partido, sem política, sem intermediação dos representantes, como diz a Constituição, é ditadura. Ele defende a ditadura e não é punido. A diferença entre democracia e ditadura é que na democracia você pode pedir ditadura, mas na ditadura você não pode pedir democracia. Esse é mais um discurso de Bolsonaro que deveria ser alvo de processo, porque é um discurso golpista, é um discurso com o objetivo de derrubar a democracia brasileira.
Esse discurso de ontem é um discurso tipicamente golpista. Ele deveria ser alvo de um processo por crime de responsabilidade. Um presidente da República não pode conspirar contra a democracia. E esse discurso é conspiratório. Um discurso que não respeita partidos, que não respeita as instituições, conspira contra a democracia, conspira contra a Constituição. Esse discurso golpista está na boca dele há décadas, exatamente 11,5. E agora ele está fazendo o mesmo discurso, presidente da República. Ele jurou cumprir a Constituição. Presidente que não cumpre a Constituição, ao contrário, que afronta a Constituição, não merece ser presidente, tem que ser destituído antes que ele acabe com a democracia. A democracia não pode viver sob ameaça de ser derrubada pelo próprio presidente da República. Meus amigos, muito obrigado por assistirem. Peço que quem não se inscreveu, se inscreva na TV Sou Nick. Saudações a todos. Eu sempre faço transmissões ao vivo, a qualquer momento. À noite, como sempre, teremos o Boa Noite 247 na TV 247. Muito bom dia a todos e até a próxima.